Agora vamos observar os nossos pensamentos e a velocidade que eles ocupam. Tem duas velocidades que nós vamos sempre estar olhando no nosso pensamento. Todo pensamento que ele tiver uma sobrecarga de estresse, de alarme, de medo, de raiva, frustração, incerteza, dor, ele tem uma velocidade muito grande. Porque o seu cérebro entende, quando você tem esse pensamento de alarme, que você está ameaçado. Mesmo que você esteja ali, na sua varanda, tomando um suco, lendo um livro, e passa pela sua mente um pensamento de medo, você não está ameaçado de fato, porque ali na tua volta está tudo bem. Mas ele entende, o seu cérebro, que esse pensamento de alarme é uma ameaça. E esse pensamento de ameaça, ele tem uma velocidade muito maior do que os outros pensamentos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pensamento de alarme. Todos os pensamentos que são um alarme para o seu corpo, de que algo não vai bem. Frustração, raiva, tristeza, medo, angústia, dor. Todos esses tem uma velocidade de 40 milhões de bytes por segundo. Esse bytes por segundo é a medida que se usa para fazer dos pensamentos. Esse conteúdo é tirado do livro Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Então, olhando aqui, a gente sabe que esses pensamentos de alarme, eles não são escolhidos, eles invadem a sua mente. E a hora que você vê, você já tá com eles invadindo a sua mente. E se você para e coloca assim, eu não vou nem pensar nisso. Aí que você pensa. Nossa, que medo, não quero nem saber. Não, chega, vou mudar de... não, para. Aí ele vem maior. Ele vem maior, e ele vem maior, e ele vem maior, até que fica um looping desse pensamento passando dentro da tua mente. Por quê? Se ele tem a finalidade e a função de um alarme e você fala assim, não quero nem pensar, ele vai ficar lá, buzinando. Igual o alarme de carro quando toca. Você não vai lá ver, ele aumenta o volume. Você não vai lá ver, ele aumenta o volume. É a mesma coisa. Então, Vanessa, como é que a gente vai fazer para tirar esse alarme? Aí sim, é isso que eu vou ensinar. Mas não adianta eu falar, eu não quero nem pensar. Eu não vou pensar sobre isso. Não adianta eu falar isso. Não adianta eu falar, mas agora... não, para. Não adianta, tá? Porque o teu cérebro, ele entende que esse pensamento de alarme significa que ele precisa liberar hormônios para o seu corpo ficar em alerta, porque você está ameaçado. O pensamento de alarme, lembra o que a gente falou? Significado e vibração. Ele tem um significado de ameaça e uma vibração, uma frequência, seja de medo, de raiva, depende do contexto daquele significado. Então o seu cérebro, ele tá só te cuidando. Agora, se você sente que você está ameaçado o tempo todo e que tudo é um problema, você está ali com a consciência encolhida e tudo que chega é um grande problema porque você não está sabendo como lidar com o que você está vivendo, todos os pensamentos vão chegar praticamente como alarme, vão invadir a tua mente e vão te deixar mais com medo ainda. E da onde que brota esses pensamentos de alarme na nossa mente? Brota num fluxo inconsciente das memórias que você traz de gestação, de infância, de vida, das memórias que vieram pelo DNA dos seus familiares, pais, avós, bisavós. Ele brota daquela nuvem, aquele drive que eu falei na aula anterior, inconsciente, que tem o pensamento de todas as outras pessoas. Ele brota de vários lugares. Então, Vanessa, eu tenho um pensamento de medo de água, porque quando eu era pequena, eu caí na piscina, minha mãe ficou nervosa, aí minha mãe me bateu, e por causa disso eu fiquei traumatizado. Não é a história que a gente tem que traumatiza a gente. Cada um viveu a vida até aqui como conseguiu. Seus pais fizeram o que eles conseguiram, você fez o que você conseguiu.
ficar olhando para o passado, colocando a responsabilidade dos seus medos de agora nessa história passada, só vai te levar pro passado. E aí eu vou te deixar aqui no passado remoendo as suas histórias e você vai esquecer que tem uma vida para ser vivida agora e que é aqui que você tá. A gente agradece, acolhe, pode sentir raiva de algumas histórias do passado ou do que fizeram, não tem problema. Mas é aqui que essa vida acontece e não lá. Então, esses pensamentos de alarme, eles vêm, de novo, daqueles drives, iCloud, a nuvem de pensamento inconsciente, da vibração das outras pessoas que junta com o meu, das histórias que eu trago na minha célula, que vem dos meus pais, avós, bisavós, eu sendo adotado ou não, eu trago toda uma história de família, e se eu for um filho adotivo, eu trago da família biológica, mas, como a gente já viu na aula de física quântica, a família biológica tem a mesma vibração da família adotiva. Quer dizer que eles são iguais? Não. Mas se você saiu de uma família biológica e foi adotado por uma outra família, é porque alguma coisa eles tinham em comum aqui numa frequência. Por isso que você chegou aqui. Senão você teria ido para outra família, que está alinhada. Tudo é conectado. Então, vem da minha história, da família, ou vem das minhas vivências desde o útero até a chegada do dia de hoje. Esses pensamentos de alarme, eles me acompanham. E você entra para aquela família, no lugar que você estava antes de chegar aqui, você entra na mesma frequência da história daquela família. Por isso que você veio para esta família. Cada um entra na frequência. Vanessa, quer dizer que eu sou igual à minha família, mas eu não me identifico com ninguém. Não, não quer dizer que você é igual. Quer dizer que quando você sai do mundo não material para existir e chegar ali na barriga da mãe e ser uma célula que vai virar um ser humano, você tá na mesma frequência, na mesma ressonância. Você pode ser completamente diferente da sua família, mas você se ligou com aquela informação quando você veio para cá. Independente de religião, de outras maneiras de olhar para isso, trazendo dentro de um olhar da física quântica. Você vem para essa família porque vocês ficaram na mesma vibração, ok? Então, esses pensamentos de alarme, eles ficam te lembrando que você tem que se proteger. Só que o que é muito legal é que quando você aprende a lidar com eles, eles diminuem, eles deixam de te engolir, eles deixam de determinar o seu comportamento. Porque se eu tô alarmado, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar agitado, eu não vou conseguir pensar, eu não vou conseguir tomar uma decisão, eu vou ficar com o corpo tenso, eu vou ficar com a minha musculatura dolorida, eu vou ficar sempre instável, aí eu vou precisar ou beber, ou usar alguma droga, ou então comer, ou sair, ou comprar, eu vou precisar me distrair, dormir, me alienar, porque eu não vou suportar esse barulho do pensamento dentro da minha mente. Só que dá pra gente silenciar esse pensamento, aprendendo a conversar com eles. Então, o pensamento de alarme, que dá uma resposta direta no meu corpo, ele tem uma velocidade de 40 milhões de bytes por segundo. Enquanto o pensamento que eu escolho ter, seja porque eu tô dentro de um cenário de paz, mas porque eu tô sentindo paz dentro de mim, porque eu estou feliz e olho em volta e vejo felicidade, ele tem 40 mil bytes por segundo. É uma velocidade muito menor. Eu já acompanhei alunos, pessoas, pacientes que, por exemplo, num castelo na Europa, dentro de uma discussão ali em família, teve vontade de cometer suicídio. Então entenda, não é o cenário de fora que determina o seu pensamento. Não é se você tá num castelo, se você tem muito dinheiro, se você é famoso, se você passa fome, que determina o seu pensamento. O que determina é como anda essa engrenagem dentro da sua mente. Você pode estar numa ilha deserta, maravilhosa, cheio de pensamentos de medo. E aí você vai, aí você viaja de novo, aí você se distrai, aí você se distrai de você se aliena e continua com medo ou continua com raiva. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tem uma frase do Jim Carrey que eu acho fantástica, que ele fala que gostaria que todo mundo fosse milionário, famoso, de sucesso,
para ver que não é isso. Não é você ser milionário, famoso e de sucesso que vai te trazer paz, que vai te trazer felicidade. É de dentro para fora. Óbvio que se você também conseguir conquistar o financeiro que você gostaria, o caminho de sucesso que você quer, melhor ainda. Mas não adianta você conquistar tudo isso. Quantas pessoas que ficam famosas, de repente, pá, estouram e aí tem uma super depressão. Ou até cometem suicídio. Porque não é essa a resposta. A resposta tá aqui, ó, dentro do seu pensamento. Tá em aprender a mexer com essa engrenagem. Que a gente não aprende isso. Eu estudei isso por anos e anos e anos. Há 15 anos eu me dedico a estudar e a compreender esses fluxos de pensamento. E tô te passando aqui um conhecimento que vai mudar a tua maneira de olhar para a vida. Como você encaixa esses pensamentos e como você vai descobrir a paz dentro de você. Eu fiz uma pesquisa sobre qual é a vida que você quer ter. Para algumas pessoas, enfim, que seguem meu canal, que seguem as informações que eu disponibilizo na internet. E aí, qual a vida que você quer ter na sua vida? Ah, eu quero paz. Todo mundo quer paz. Só que a paz tá dentro. Eu tô aqui para te ensinar a encontrar a tua paz aí dentro de você. Porque ela já existe aí. 90% das pessoas não sabem o que querem na vida, mas sabem que querem paz. Então não é o que, mas o como eu quero me sentir. E com o que você tem, mesmo se você estiver no buraco, mesmo se você estiver se sentindo com muita dificuldade, com o que você tem, eu já vou te ensinar a mudar essa frequência e começar a ter paz. E aí você vai desenhando um caminho e uma realização de paz a partir de onde você está agora. Você não precisa disso para ter paz, você não precisa daquilo para ter paz. Você vai ter paz agora e baseado nisso você vai conquistar as coisas que você quer. Entende? Então quando a gente olha aqui, esse pensamento de alerta que me sequestra de eu ter tranquilidade e felicidade, porque ele tem uma velocidade muito grande e ele aparece, ele brota na minha mente, baseado na minha história, no meu DNA, na minha vida, em como eu aprendi, em como eu olho para tudo isso, inconsciente coletivo, pode ser desarmado. E quando eu desarmo esse pensamento, eu deixo o meu corpo mais relaxado. Então, como que vai ser esse exercício para desarmar o pensamento, que é o que eu vou passar para vocês na próxima aula?